profetas. Deus dá. É Ele que nos une nesse. O que essas crenças? Vamos falar sobre a batalha da igreja nos últimos dias. Não há evangelho sem pregação messiânica. Não é evangelho quando não se revela o Messias. Eu já falei isso aqui há um tempo. Você pode dar um estudo bíblico e não pregar o evangelho. Necessariamente ensinar a Bíblia não é ensinar o evangelho. Eu tinha um professor de hermenêutica que ele dizia isso, que com a Bíblia aberta e mal interpretada, mal conhecida, mal examinada, você pode ensinar muita coisa que não é o evangelho. Isso também não só no quesito ruim, não. Você pode falar de muita coisa boa, e a gente vai falar sobre a Bíblia. Nós vamos ensinar princípios bíblicos aqui que estão em volta do evangelho, é a conclusão do evangelho. Nós falamos isso quando eu estava ensinando sobre deísmo, o moralismo terapêutico, que o evangelho, a gente não pratica o evangelho. Porque se torna até algo, uma questão ambígua. Porque o evangelho, o que significa evangelho? Boa notícia. O evangelho, então, é uma notícia. Então, você não pratica a notícia. O que você faz com a notícia? Você anuncia. Então, a gente não pratica o evangelho. A gente pratica a lei de Deus. E praticar a lei de Deus é resultado de ter sido alcançado pelo evangelho. Então, tem aquela falsa piedade de eu vi o cara fazendo uma boa ação. Isso é o evangelho. Não, isso aí não é o evangelho, não. É evangelho da comida para morador de rua. Não, isso não é evangelho. Isso é justiça social. E não é que isso seja errado, isso é bom. E o cristão, ele tem que se comprometer com a justiça social. Então não tem a ver com o que é errado e o que é certo. Tem a ver com o que é evangelho e o que não é. Agora, o evangelho, essa mensagem messiânica, ela tem que ser o sustento para tudo que a gente faz. Então, novamente, eu vou repetir a questão dos imperativos nos indicativos. Nós estávamos falando aqui desse povo escravo. Como é que Deus se revela a esse povo escravo? Eu sou o Deus que libertei vocês. Eu sou o Deus que livrei vocês com forte mão. Então está aqui, a minha lei. Vocês são o meu povo. Eu escolhi vocês, eu livrei vocês, eu libertei vocês, eu salvei vocês. Vocês entenderam isso? Entendemos. Vocês creram nisso? Cremos. Então agora pratica isso. Então o que a gente pratica é a obediência à lei de Deus. Ah, pastor, mas e a graça e a lei? Ah, amigo, a gente não vai entrar nisso agora, mas lei e graça não são coisas que se opõem uma à outra. O que se confunde muito é quando se fala das leis cerimoniais. A gente não vai praticar leis cerimoniais até porque nós não somos judeus. E nós entendemos que as cerimônias, elas devem ser estudadas, conhecidas, por exemplo, como as festas, porque as festas não eram as festas de Israel, eram as festas de Deus. Deus deu para o seu povo, e elas são sombra de uma realidade, elas apontam uma realidade. Mas a lei moral, ela é praticável, irmãos. E novamente eu vou repetir isso, eu fico feliz por repetir, porque você não vai ter desculpa. Você vai estar sendo, algo está sendo frisado a você. Jesus, ele era um mestre da lei. Jesus era um mestre, era um rabi. As pessoas chamavam mestre, rabi, rabone, rabino. As pessoas se dirigiam a Jesus como seu mestre. E como todo mestre, já cansei de falar isso aqui, mas vou falar de novo. Como todo mestre, dentro do judaísmo, o que Jesus tinha acerca da lei de Deus? Jesus tinha sua interpretação da lei. E é onde a gente observa a interpretação de Jesus da lei? Sermão do Monte. Onde está o Sermão do Monte? Mateus 5, 6 e 7. Então, para que serve o Sermão do Monte? Para instruir como nós devemos ser. Agora me responde algo, você consegue obedecer todo o Sermão do Monte? Então, para que a lei serve se eu não consigo obedecer a lei? Que a gente precisa de algo maior do que a lei. Então, Jesus, ele não veio para cumprir a lei. Jesus, ele é o cumprimento da lei. Ele é tudo que a lei revela. Então, nós precisamos nos parecer com ele. Não tem a ver com regra moral e ética. Tem a ver com uma pessoa que nós queremos nos tornar.
Não é apenas o ensino de Jesus, é quem Jesus é. E é algo muito poderoso que Jesus fala. Ele fala, o meu jugo ele é suave e o meu fardo é leve. Porque o relacionamento que eu tenho com você não é baseado em ética, é baseado em quem eu sou para você. Se de fato você me reconhece, você não vai desejar outra coisa a não ser eu. E na medida que você me deseja, você se torna como eu. Isso é adoração. Adoração tem a ver com os olhos. Eu me torno o que eu contemplo. Eu me torno o que me fascina. Por isso eu tenho falado isso aqui o tempo todo. Religião tem tudo a ver com afeição.